Bom, boa noite a todos, então. Vamos para mais uma aula de metodologia do ensino do voleibol. Iniciando, então, a gravação da aula de hoje. Estão presentes os alunos Afonso, Anderson, Beatriz, Bruno, Daniele, Erivelton, Matheus, Gabriel Barbosa, Guilherme, João Pedro, Luiz Caetano, Nancy, Rafael Rodrigues, Valdineia, William e chegando agora o Matheus Vinícius com W. Beleza. Guilherme e Luiz Caetano, vocês estão me ouvindo? Tô sim, professor. Luiz, você é dessa turma de quarta-feira mesmo? Você não é de sexta-feira não, né? Não, sou dessa mesmo. Qual que é o seu sobrenome, além do Caetano? O meu é Luiz Gustavo Caetano de Mello. Ah, tá, o Luiz Gustavo. Beleza. Eu já tentei mudar o nome aqui, mas Ah, eu não tem. mudo e volto normal. É que eu coloquei Luiz Gustavo aqui, eu não estava ligando que Ah, você tá, era tudo Luiz bem. Gustavo. Aparece Luiz Caetano. Tá. E o Guilherme? Queria saber o sobrenome do Guilherme, porque o Guilherme não está aparecendo na minha pauta, Guilherme. Você está aí? Deve estar sem áudio, né? Saiu? Parece que caiu. Então, pessoal, eu vou projetar aqui a organização da aula de hoje. Nós temos muito trabalho pela frente. Vamos lá. Começar o slide com até o nosso próximo encontro é o sonho de consumo de vocês, né? Não será assim. Pessoal, na aula anterior, perdão, nós concluímos a unidade 1, contemplando então a história e evolução do voleibol, os termos técnicos e as atividades pedagógicas de ensino. E hoje nós iniciaremos a unidade 2, habilidades motoras necessárias para o voleibol, certo? E com essa seção 2.1, que trata das habilidades motoras necessárias para o voleibol, nós precisamos, então, ao final dela, reconhecer as habilidades motoras que são envolvidas nesta modalidade e também reconhecer as modalidades específicas requeridas pelos fundamentos do voleibol. Então, nós conversamos bastante na aula passada sobre as habilidades básicas e o quão é importante esgotá-las as oportunidades durante a infância até a adolescência, para que então em uma iniciação esportiva, o técnico, o treinador, o profissional da educação física possa então oportunizar as habilidades especializadas de modo gradual, obviamente, dos movimentos mais simples para os mais complexos, para então eles serem aplicados e utilizados em uma modalidade esportiva, no nosso caso, o voleibol. Então, a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios, sabe, pessoal? Para a gente poder lidar um pouquinho com esse assunto, que trata-se das habilidades necessárias para o voleibol, específicas para essa modalidade. Então, o que que acontece? Essa unidade 2, seção 2.1, quem se responsabilizar por ela serão vocês. Vocês vão conversar, vocês vão discutir e vocês vão ter acesso a materiais que vão tratar do desenvolvimento dessas capacidades, como se dá esse desenvolvimento, como realizar esse trabalho com maestria e muita responsabilidade, e também o ensino de esportes por meio de jogos, o seu desenvolvimento e aplicações. Porque como nós já conversamos na aula passada, a gente não vai inserir uma criança ou um adolescente diretamente em um jogo oficial. A gente vai programar diferentes estratégias, mini jogos,
o treinamento dos fundamentos das mais diferentes formas, com as mais diferentes estratégias, as mais convidativas, né, que vão encantar essa criança ou esse adolescente, para que, além de tudo, eles gostem do esporte. Lembra que eu comentei com vocês que não basta ensinar apenas o esporte, a gente tem que ensinar o esporte, ensinar mais que o esporte, ensinar pelo esporte e ensinar esporte para todos. Então, neste contexto, eu vou organizar a turma hoje para a apresentação de trabalhos que vão tratar deste assunto, das habilidades motoras necessárias para o voleibol. E esse trabalho é de extrema importância porque, além dele pontuar valores para suas atividades avaliativas, formativas, parciais, ela também vai contabilizar uma nota importante para a prova oficial 1, certo? Então, além de vocês apresentarem esse trabalho, fazer a aquisição do conhecimento necessário para atuar nessa área, vocês terão um bônus na prova oficial 1, tá? Uma maneira de contribuir aí com vocês. De ambas as formas, proporcionando a apropriação desse conhecimento e auxiliando também na prova oficial 1. Como que vai funcionar a apresentação deste trabalho? Eu vou disponibilizar para vocês no AVA, depois também posso mandar lá no grupo para vocês, artigos e textos. Então, o artigo 1, por exemplo, ele tem esse título, Desenvolvimento das Capacidades Coordenativas no Voleibol. Esse texto é um texto de fácil leitura, embora ele seja um artigo científico, a linguagem dele é muito acessível. É técnica, mas ela é muito acessível para graduandos em educação física. Tudo que está escrito ali dá perfeitamente para entender. Uma palavra ou outra, busquem lá no dicionário, hoje com o Google na mão, não tem o porquê, né? Ficar na escuridão. Precisa ir atrás das palavras que não se conhecem. Mas esse artigo, ele é muito de fácil, assim, fácil acesso. Eu acredito que vocês terão facilidade. E esse artigo, pessoal, ele está organizado da seguinte forma. Ele tem introdução, objetivo, ele tem uma revisão de literatura, ou seja, ele pega um apanhado de estudos que tem já publicados e coloca ali em relação às habilidades motoras necessárias, tem uma discussão ali entre autores que debatem sobre esse tema, os pós, os contras e então as considerações finais. Assim é organizado esse artigo. E cada aluno, cada grupo será responsável por um tópico deste primeiro artigo. Então, a organização, pessoal, está feita da seguinte forma. Vejam, neste artigo 1, a introdução e o objetivo será apresentado pelo aluno Alessandro e Aline. Alessandro e Aline, estão comigo na sala virtual? Alguém os conhece? Porque eu estou vendo que eles não estão aqui na lista. Fala comigo, gente. É Aline do quê, professora? Ixi, não anotei o sobrenome, mas eu posso ver aqui, peraí. A Aline e a Alessandra, a primeira dupla já não está aqui. Deixa eu ver o sobrenome dela. Aí, aqui. Já abro já. Já vai abrir, daí a gente confere, tá? Eu vou continuar a apresentação aqui para não atrasar muito. Cadê meus slides? É Aline Dias Firman. Aline Kathleen Dias Firman. Ela estuda comigo no quarto semestre. Então, você sabe por que será que ela não está frequentando o vôlei? Não sei hoje, professora. E o Alessandro, alguém tem contato?
Alessandro Charnoski Vicente. Alguém sabe, gente? Eles estão no nosso grupo aqui de contatos? Não sei quem é. Alguém sabe me dizer? Parece que não, né? A Aline está no grupo do WhatsApp, então ela está frequentando as aulas, porque se ela está no grupo é porque ela preencheu o formulário. Agora, o Alessandro, eu já não sei. Bom, mas eu não vou mudar, eu vou deixar dessa mesma forma. Por que eu não vou mudar? Porque se o Alessandro não apresentar junto com a Aline, eu sei que a Aline dá conta, porque é bem pouquinho essa parte de introdução e objetivo. Dá perfeitamente para uma pessoa só apresentar. Deixa eu voltar lá para os slides. Vocês estão vendo aqui os slides, gente? Tá com habilidades motoras necessárias e tá os nomes dos participantes, que é revisão, introdução e objetivo. Tá Isso, assim. obrigada. Isso mesmo. Então, pessoal, nesse artigo aqui de desenvolvimento das capacidades coordenativas no voleibol, que é este artigo aqui que tem essa carinha, a introdução e o objetivo serão apresentadas pelo Alessandro e pela Aline. A revisão de literatura deste artigo serão apresentadas pelos alunos Anderson, Bruno, Eudineia, Erivelton e João Pedro. Vocês vão separar essa revisão de literatura para que cada um fale, então, a respeito de um parágrafo, de uma parte que contém a revisão de literatura. A discussão deste artigo será apresentada pelos alunos Luiz Gustavo Caetano, agora eu sei que é o Caetano, o Matheus e a Pamela Vendramini. E as considerações finais pela Val e pelo Vinícius. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Tira a foto desse negócio aí, gente. Eu vou postar no AVA também, vou mandar no nosso grupo, mas registrem isso daí. Posso mudar o slide? Pode sim, professor. Mas, professora, cadê o artigo? Vou encaminhar para vocês. Bom, e o restante dos alunos vão ficar só assistindo? Claro que não. Temos, além do artigo, 2 textos, que na verdade é um capítulo de um livro, tá? O capítulo 16. E esse capítulo eu dividi em 2 textos, texto 1 e texto 2. O texto 1 é da página 331 até 345, e o texto 2, o finalzinho da página 345 e vai até 352. Então, são 9, 10 páginas aí, igual, mesma quantidade do artigo. Então, não tem, eu vou fazer mais, vou fazer menos. Não, tá tudo bem equilibrado. Acontece que neste texto, pessoal, nós temos perguntas. Deixa eu só mostrar para vocês aqui aonde que estão as perguntas, onde as respostas delas estão no texto. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui no meu, aqui. Estão vendo aqui, ó? Este texto aqui é aquele texto que eu estou falando para vocês lá nos slides. Ó, é o capítulo de um livro. Deixa eu colocar aqui. Ó, habilidades do movimento especializado. Lá no final desse texto, no finalzinho, lá na penúltima página, nós temos lá questões para reflexão. Estão vendo? Conseguem ver? Tá meio embaçadinho. Sim, professora, dá para ver. Beleza. Então, aqui, pessoal, eu tenho pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4 e pergunta 5. E vocês só vão conseguir responder essas perguntas fazendo a leitura do texto. Então, quem é que vai responder essas perguntas baseadas no texto que eu vou disponibilizar para vocês? Vamos voltar lá para o nosso querido e charmoso e caprichado slide. Então, a pergunta 1, ela será lida e respondida pelos alunos Afonso, Beatriz
e Daniele. A pergunta 2 será lida e respondida pelos alunos Gabriel e Leonardo. A pergunta 3 será respondida pelo Matheus A e o Michelangelo. E a pergunta 4 será respondida pela Nancy e pelo William. Alguém ficou de fora? O Rafa. Oi? O Rafa não tá aí, professora. Rafael do quê? Oi, professor, é o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues. Sim. Provavelmente o seu nome não estava na pauta, tá, Rafa? Por isso que não apareceu aqui. Mas eu já vou fazer a inclusão. E eu tô vendo também que... Deixa eu ver aqui. Minha lista de participantes. Rafael. Alguém mais ficou de fora? Porque às vezes não aparece na pauta e daí eu não consigo incluir lá. Mas, Rafael, já vou colocar você aqui. Deixa eu já preencher e daí eu já projeto de novo, tá? Professora, pode colocar na pergunta 1 aí, facilita. Oi? Pode colocar na pergunta 1, facilita. Por que na pergunta 1? Na pergunta 1 já tem 3 pessoas. Vou colocar você aqui na 4. Porque tem a Bia junto, né? Mais fácil pra gente fazer. Não tem nada não, Rafa. Vai ser fácil de fazer, mesmo sendo virtual. Já vou explicar como que vai se dar essa dinâmica. Te coloquei na pergunta 4, tá? Nancy, William e Rafael. Por que, Rafa? Você não conhece essa turma? Se você escolher, todo mundo vai querer escolher. Eu vou ser Você já vai ser apedrejado. apedrejada, exatamente. Professora. Oi. O Erivelton está pedindo para aceitar ele aí na aula. Quem? O Erivelton. Será que eu aceito, gente? Eu devo aceitar o Erivelton? Tá bom, vou aceitar. Bom, vamos voltar então lá para o nosso slide, corrigido agora. Então, olha só, voltou a aparecer, gente? Sim. Tá, e a pergunta 5, professor, gente, a pergunta 5 sou eu que vou perguntar para qualquer um de vocês. E essa pergunta 5, ela tem relação tanto com o artigo quanto com esses dois textos. Então, olha que maravilha, todo mundo tem que ler todos os textos. Porque pode ser que eu sorteie você, Val, para responder essa pergunta número 5. Ou eu posso escolher você, Afonso, para responder essa pergunta número 5. Ou ainda posso sortear aqui o Luiz Caetano para responder essa pergunta 5. Entendem? Então, todo mundo tem que ler tudo. Só que vai apresentar só aquela parte que está delimitada aqui nos slides. Tudo bem? Como que vai acontecer essa organização? Veja bem, vocês vão ter um tempinho na aula de hoje, que eu vou finalizar um pouquinho mais cedo, para vocês lerem esses textos. Então, eu estou considerando que na aula que vem, os senhores belos e formosos chegarão aqui já com a leitura realizada. Afinal de contas, eu vou dispensar vocês para hoje, mais cedo, para vocês fazerem a leitura desses textos, tá? Então, não tive tempo, estava trabalhando. Não, mas nós estamos em horário de aula. Então, façam a leitura desse texto ainda hoje. Na próxima aula, então, vocês chegarão na sala com a leitura realizada dos 3 textos. E aí, eu vou separar vocês em grupos, em salas virtuais específicas para cada grupo. Cada grupinho vai estar dentro de uma sala virtual específica. Tá? E aí, dentro dessa sala específica, eu estarei presente em todas elas ao mesmo tempo.
E eu estarei, então, acompanhando a discussão de vocês e a organização de vocês para a apresentação do trabalho, que será realizado dia 30. Então, gente, ninguém vai na casa de ninguém fazer esse trabalho. A gente vai se encontrar em salas virtuais específicas, na qual eu vou disponibilizar o link quando nós chegarmos aqui no Teams, no dia 23 de setembro, tá? Ah, mas eu não tenho contato do Gabriel. Não, mas o Gabriel vai estar online, ele vai estar na mesma sala que o Leonardo, porque eles são responsáveis por organizar a apresentação da pergunta e da resposta da pergunta número 2. Ok? E aí, a apresentação desse trabalho, vocês vão ter uma aula inteira para fazer a discussão dessa leitura e para saber quem que é que vai falar o quê. E aí, no dia 30, aí sim, vocês vão fazer a apresentação desse trabalho. E o que que eu vou avaliar na apresentação desse trabalho? A qualidade e os recursos tecnológicos que vocês vão utilizar para responder essa pergunta ou para fazer a apresentação do artigo, né? Que nós temos artigos e perguntas e respostas. Ah, professora, mas eu não sei fazer um slide cheio de efeito. Não precisa de efeito. Se você colocar no slide aquilo que é importante para os demais aprenderem e para que eu possa avaliar, pronto, já atendeu o critério. E vocês podem não só utilizar slides, como vídeos, alguma outra estratégia que vocês tenham aí, que vocês conheçam, tá? Vão avaliar postura acadêmica, então, quando a gente apresenta um trabalho, a gente tem que estar apresentável, a gente tem que estar com um áudio bem limpo, audível, com a câmera bem posicionada, bem posturados, bem vestidos. É a apresentação de um trabalho acadêmico. Ah, professora, mas eu não tenho câmera. Poxa, nós vamos ter aí 2 semanas. Vejam se vocês conseguem ajeitar isso. É importante, tá? Lembrando que, pessoal, nada mudou. O ambiente continua sendo formal, continua sendo acadêmico, porém de forma remota, que é o que nós temos para hoje, né? Não dá mais para ficar lamentando isso. Vamos que vamos. Certo? E também vou avaliar o domínio do assunto. Se você está falando com clareza, se você realmente lê o texto, isso é visível, né? Se você sabe do que você está falando, se você está seguro naquilo que você estudou e foi direcionado para que você, então, apresentasse. Já pensou se eu chegasse aqui toda insegura para apresentar uma aula para vocês? Vocês iam falar assim, ih, essa professora aí, não sei não. Então, estudem antes, que é o que eu faço para dar aula para vocês. Eu tenho que estudar antes para chegar aqui segura do que eu vou falar e para passar confiança para vocês. Façam os mesmos. Façam o mesmo, tá? Se preparem, façam a leitura, separem os slides, quem é que vai falar o quê. E aí vocês vão ter esse espaço para se organizarem. A Aline chegou. Vocês vão ter esse espaço para se organizarem na aula que vem, onde eu vou separar cada grupo em salas virtuais específicas. Pessoal, eu pergunto para vocês, tem dúvidas? Falem agora, ou calem-se para sempre. E aí, assustados? Tranquilo, professor. Então, pessoal, o nosso encontro de hoje é para que vocês estudem e façam a leitura dos textos que vão ser apresentados na próxima aula, ainda na outra. Tudo bem? Professora, Oi, Val. a respeito do meu trabalho, que eu vou apresentar junto com o Vinícius, a gente tem que fazer um slide e apresentar? Exatamente. Na aula que vem, vocês discutirão quem vai apresentar o quê em uma sala virtual só para vocês dois. Vocês vão estar lá discutindo quem vai apresentar o quê, quem vai falar o quê. Ô, professora, Oi. a questão da pergunta lá, que igual o nosso grupo lá pergunta, nós vamos formular uma pergunta? Como é que... Não entendi. Não.
A A pergunta vai estar lá já. A pergunta é a que está no texto. Deixa eu projetar aqui para você de novo. Ah, sim. Olha só. O texto é este daqui. Ó, lá na página 351 desse texto, tem lá 5 perguntas, tá vendo? Sim, agora eu tô. Qual pergunta você ficou responsável? A4. A 4. Então, vocês três, Nancy, o William e o Rafael, e você, vão responder a pergunta número 3. Ok. Número 3 não, número 4, desculpa. Ah, sou doida. Certo? Não pode mudar a dupla, professor? Não, já tá tudo. Nossa, se você fizer isso, você vai quebrar nas pernas, porque as salas virtuais separadas por grupo já foram programadas aqui. Tudo bem? Uhum. Mais alguma dúvida? Eu acho que a Aline chegou aí agora, acho que ela não está por dentro do assunto. A Aline tá me ouvindo? Oi, boa noite, professora. Tô sim. Oi, Aline. Então, a Aline está aqui no grupo do artigo. Alessandro e Aline. Aline, você tem contato com o Alessandro? Você sabe quem é? Aline? Não, professora. Tá, que vocês vão fazer a apresentação de um trabalho juntos. Se ele não comparecer, você fará a apresentação sozinha. Só que é uma parte pequena do artigo. Como está sendo gravado, eu não vou explicar tudo novamente, mas eu vou disponibilizar a gravação lá no nosso grupo. Daí você assiste, qualquer coisa, qualquer dúvida você me procura, tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Silêncio quer dizer não? Tranquilo, professor, entendemos. Então tá joia. Aguardem a disponibilização, então, dos textos, tanto no ambiente virtual de aprendizagem, quanto nos nossos contatos. E qualquer dúvida, estou à disposição. Quem que levantou a mãozinha aqui? Ok, utilizem então o tempo da aula de hoje para fazer a leitura dos textos. Se qualquer dúvida, me procurem. Certo, pessoal? Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Boa leitura. Boa noite, professor. Boa noite. A leitura vai estar no AVA, professor? Sim, vou disponibilizar no AVA também. E vai mandar no grupo ou só lá no AVA? Sim, vou mandar também para facilitar, tá bom? Ah, entendi.